Pode perguntar. Quanto você ganha pra mandar eu calar a boca? R$1 milhão a cada cala a boca. Por isso que eu sou tão rica e falo tantas vezes cala a boca. Eu aprendi na Costa da Lagoa. É assim que funciona. Elas dizem, cala a boca, que conversa. Que conversa mole é essa? Quando tem lá na nossa cidade fala, conversa mole, fofoquinha. Aí quando eu tô conversando com as amigas da Costa, elas dizem assim, cala a boca, não dá bola pra essas aí. Acho que não são tão fofoqueiras. E eu, quando falo pro Renato, não é nesse sentido. Eu digo, cala a boca que não é desse jeito. Aí eu uso a boa interpretação de texto, que é para ler para ele os documentos quando as coisas não ficam claras. Porque a pressão psicológica que este Renato sofre desde os anos de 2020, quando foi perseguido pelo profissional da inteligência, que é esse policialesco mais amado da Lagoa da Conceição, e que eu não posso mais dizer o nome das redes, porque senão eu estou correndo risco de vida, o Renato foi sufocado, tanto pela justiça, tanto pela polícia, né? E nós nem podemos falar do bom profissional que, mediante os inquéritos provocados pelo Ministério Público, nos entrevistou para saber a nossa versão gravada das coisas, porque senão ele vai ser prejudicado como outros que já testemunharam, que de alguma maneira foram prejudicados por causa de apresentar uma contraversão do que eles viam e ouviam aqui quando vinham nos trazer documentos, em relação à nossa revolta, em relação a que as coisas não andavam lineares no setor judiciário. Como eu mostrei na perícia, vou falar mais algo aqui nesse segundo vídeo de hoje sobre a perícia. Durante a perícia eu mostrei um documento que estava em nome de Renato. E atrás do documento de nome de Renato tinha de uma outra pessoa. Foi um erro de grampeador. Na hora que botou o grampeador, grampeou o documento do Renato com um ladelinha, não sei das quantas, lá de outro município, inclusive. O que é isso, gente? Que baderna judiciária é essa? E daí vocês querem que eu vos trate com seriedade? Para mim passar aqui nessas redes, com meu conteúdo não foi fácil. Eu estou sendo perseguida politicamente há mais de 6 anos. É mais de 6 anos. Tudo que eu trago de bom para Santa Catarina é visto como inadequado e mal. Outro fato que eu tenho demonstrado na perícia. Por que tem coisas que a gente é proibido de falar, e são coisas boas, não são coisas proibidas. Imagina, a senhora Máximo foi dizer que o azul de metileno é uma coisa proibida. Isso foi proibido durante muitos anos. Porque se não tivesse sido proibido, as pessoas conseguiriam se curar. Mas como foi proibido, a pesquisa desse pesquisador, as pessoas não conseguiam alcançar o livramento dessas doenças implantadas. E eu não preciso dizer como que elas são implantadas, porque aí esse vídeo nem vai ficar. Então, eu vou continuar lendo documentos jurídicos. O objetivo, neste momento, não é expor esse juiz. Pelo contrário, é preservar a identidade dele. De que maneira preservar a identidade dele? Se ele está se preservando de julgar uma causa do Renato, porque é claro que ele vai ferrar com a vida dele, o objetivo dele é esse, é para isso que ele está, foi isso que ele fez na nossa vida, estraçalhou nossa família. Agora ele está querendo mandar um documento mostrando que ele tem conhecimento da lei, que ele vai botar para outra vara, vai tentar botar uns paninhos mais geladinhos nas coisas, que já foi, eu já tenho ficha no presídio. O senhor acha que o senhor não vai responder? O meu problema não é o Renato e o senhor, o problema é nós dois, cara crachá. E não vai ter advogado me processando porque eu falo do juiz. É eu que estou lhe processando, meu querido. De que maneira? Como é que o senhor vai limpar a minha ficha, que era impecável? Criminalmente, o senhor foi lá e fez uma aberração jurídica e ferrou com a minha vida. O senhor acha que com esse despacho aqui, o senhor vai resolver eu ter andado em 2 viaturas? O senhor vai resolver o delegado da Civil, né? Bebendo uma cervejinha
atrás de mim lá para conferir se eu estava indo mesmo para a custódia, se eu tinha sobrevivido ao presídio. O senhor acha que vai resolver com esse despacho? Não vai, meu querido. O que foi feito está feito, não será desfeito, mas pode ser indenizado imensuravelmente. Imensuravelmente. Eu não tive medo do que vocês estavam fazendo de canalice comigo. Eu enfrentei a canalice. Aquele dia eu poderia ter tido um piripaque e morrido ali. Talvez seria isso que vocês queriam. Um ataque do coração e morte. Mas não conseguiram. O que prova que eu estou em plenas condições mentais, emocionais, de saúde, para estar aqui lendo esse documento, e que isso não se trata de uma farra na internet, que o meu direito de livre expressão está assegurado pela legislação brasileira, está assegurado para vir nas redes questionar. Eu não estou vindo aterrorizar a justiça, embora o meu amigo diz que eu sou o terror do Estado. Se eu sou o terror do Estado é porque o Estado está errado. Senão o Estado vai absorver e vai usar isso em prol do benefício de muitos e de todos, e das pessoas boas, inclusive. O autor desse processo que eu vou ler aqui, essa ação penal, procedimento sumaríssimo, que estava na vara civil e vai para a vara crime agora, é da autoria do Ministério Público de Santa Catarina, e o acusado, eu vou preservar a identidade dele, igual eu preservei do Raposo e da Raposa no vídeo anterior, que me prejudicaram no barco no dia que eu voltei da perícia, que me atacaram novamente. Eu vou preservar a identidade dele só para ele não considerar que nós estamos atacando ele nas redes, porque eu já li o processo e a defesa que ele apresentou aí nessa vara do Reni Batista Neto, civil, uma patifaria montada com uma advogada tentando dizer que o Renato era o agressor, mentindo, passando por cima de 3 testemunhas, e do trabalho com a delegacia da Lagoa da Conceição, muito bem feito, onde foram ouvidas as testemunhas, e na medida que ele quer acrescentar pessoas da família dele para serem ouvidas, também eu serei acrescentada para falar o que foi feito naquele dia em relação à situação de um paciente de câncer e está apanhando nas ruas da Lagoa da Conceição, da Costa da Lagoa, nas trilhas da Lagoa da Conceição, e ainda sendo acusado de terrorismo. Que ele que agride todo mundo. É assim que funciona. Quando se junta uma coletividade tóxica, usa obrigatoriedade tóxica, usa as leis transvertidas e totalmente personalizadas para ajudar grupos mentirosos e bandidos, é isso que acontece. E nós, sair dessa, precisamos ter muita inteligência emocional, mentalidade, força de vontade e tudo o que possa imaginar, já que são 13 instituições parcialmente contra nós, sempre contra nós, e não tem sido fácil até o momento. A brincadeirinha que o Renato entrou aqui e fez no início do vídeo é porque ele se sente encorajado pela mulher que estuda, que busca, que enfrenta essa sociedade decadente, enfrenta de chinelinho, enfrenta apanhando nas ruas, enfrenta essa sociedade decadente, essa coletividade tóxica, tentando trazer vídeos que possam ajudar, porque eles são curiosos aqui na Costa da Lagoa, principalmente as fofoqueiras malditas, e elas vê tudo. É praticamente um trabalho psicológico, e espero que tenha funcionado para elas sossegar o facho, para parar. Mas parece que não, sossegar de nos atacar, porque agora estão colocando gente nova na jogada, para dizer, nova não, porque essas pessoas já nos atacavam, mas para evitar que tenhamos novas amizades e todo aquele procedimento de coação que eu já falei para vocês. Então, vou dar uma lidinha aqui no assunto. É um despacho, é uma decisão. Eu não vou mostrar para vocês porque consta o nome da pessoa, que eu quero preservar a identidade para ele não considerar que nós continuamos atacando ele nas redes. Isso não é um ataque, isso é um questionamento da justiça. E hoje não é praticamente um questionamento. Eu estou considerando que o Ministério Público, transferindo uma causa civil para uma causa crime, para julgar como crime,
seja muito melhor ser julgado como crime do que julgado como civil, porque você bater num paciente de câncer significa um crime. A infração do estatuto é igual bater numa criança. E é isso que tem que ser considerado. Como que nós vamos provar isso se o elemento escondeu as câmeras e usou só a parte que favorecia ele? Vamos fazer isso dizendo a verdade. E o juiz que está lá tem que ter um termômetro. Tem que usar a perícia que foi feita, a perícia judicial. Mais perícia judicial, se for necessário, no pai e na mãe. E que sejam feita a perícia judicial também nesses conluios de testemunha que eles arrumam, de pessoas, para entrar nesse grupo de boletim de ocorrência. Mesmo quando é boletim de ocorrência do Renato, relatando os crimes, eles usam a defensoria, eles usam advogado. Aqui eu vou ler para vocês, está dito que ele tem direito a advogado público. Se ele tem direito a advogado público, senhor Reni, eu também tenho. E o senhor cobrou 750 do meu advogado, que não falou comigo e o senhor me condenou. E o advogado do seu fulano aqui, o senhor vai cobrar também? Ele tem condição financeira muito maior que a minha. E é bem fácil de provar. Então, nós temos que analisar como é que a justiça está tratando tudo isso. Sempre tem conluios. Considerando o disposto na resolução do TJ número 11/2025. Não é do mês 11, é número 11. Então, eu vou parar nessa vírgula e vou ler para os senhores e senhoras o que diz a resolução 11 em geral. Eu não vou ler a de Santa Catarina. Depois cada um procura o que foi aí na resolução 11 de 2025 para Santa Catarina. Lá vai ter os detalhes. Aprendam a usar a sabedoria, aprendam a usar a pesquisa, a se interessar pelas leis. A resolução número 11 de 2025 do Tribunal de Justiça provavelmente se refere a resolução administrativa ou normativa interna do Tribunal de Justiça de um Estado brasileiro. De um Estado, pode ser Santa Catarina, Espírito Santo, cada um tem o seu. Para informações mais precisas, seria necessário saber o Tribunal de Justiça qual o Tribunal de Justiça que se refere, pois cada um possui suas próprias resoluções. Informações gerais sobre resoluções de tribunais de justiça. Resoluções são atos normativos internos, são normas que regulamentam questões administrativas, organizacionais ou processuais dentro do próprio tribunal, ou seja, o que é crime e o que é civil. Básico, né? Cada tribunal tem suas próprias resoluções, não existe uma resolução única para todos os tribunais de justiça do Brasil. Conteúdo variado. As resoluções podem se tratar de temas como remuneração de conciliadores e mediadores. Podem, né? Porque isso pode ter corrupção, que é mais ou menos o que eu acredito no nosso caso. Pode ter pessoas lá fazendo trabalho sujo, que tenham que ser exonerados, removidos. Tem pessoas lá que trabalham por um juiz que está passeando, isso também acontece. Mas eu não estou lá dentro, então eu não sei quando acontece. Quem tem que investigar isso é o Tribunal de Justiça, é trabalho do tribunal. Se eu já soltei? Ainda não, daqui a pouco eu tenho que ler a resolução. Mais um minutinho. Alteração em procedimentos internos, regulamentação de licença e benefícios. Licenças, entendam, licenças, estabelecimento de diretrizes para a inteligência artificial do judiciário, organização, vamos voltar aqui, estabelecimento de diretrizes para a inteligência do judiciário, então está sendo usado inteligência no judiciário, organização de calendários e feriados e concursos públicos, então não tem nada a ver com o povão, tem a ver com os funcionários. Como encontrar informações sobre as resoluções específicas? Número 1, identifique o Tribunal de Justiça que você quer saber.
Isso é feito é preciso saber qual tribunal e qual resolução, se é no Rio Grande do Norte, se é em Santa Catarina, onde que seja, no Rio de Janeiro. Consulte o site do tribunal. A maioria dos tribunais publica suas resoluções em seus sites oficiais. No caso, Santa Catarina também publica, dá para ir lá no site do tribunal. Geralmente na seção e atos normativo ou legislação. Eu vou até entrar no site e vou fazer um vídeo aqui para vocês. Como entrar no site e como ver essa resolução. Mais tarde, não hoje, claro. Utilize a busca do site, utilize a resolução número 11, atos normativos, escreve aqui, está entre aspas, atos normativos ou legislação, para encontrar os documentos desejados, e lá estarão todos os documentos públicos. Exemplos: resolução número 11 de 19 de fevereiro de 2025, está aqui, ó. Já mostrei antes, vou mostrar de novo os exemplos. Ali eles exemplificam como você escrever. Aí tem a resolução de artigo com licença compensatória, que é do Rio Grande do Norte. Resolução do Espírito Santo. Trata-se de assuntos relacionados à Corregedoria Geral da Justiça. Resolução número 11, de novo, do TJ do Ceará. Aí, artigos de outra resolução sobre estrutura administrativa do tribunal. Então, tudo que eles decidem lá dentro, eles publicam nos seus sites. Aproveitar a digitalização e não o digitalismo para o bem das populações. É isso que a gente, brasileiros, temos que aprender. Observação. A resolução número 11 de 2025 do Tribunal de Justiça trata da tabela de remuneração e procedimentos para conciliadores e mediadores judiciais. Eu já falei sobre muita corrupção na audiência conciliatória, que compila com o que nós temos vivido aí, sobre elas serem gravadas, serem enviadas para agora mesmo, nesses processos todos, tem que ser devidamente, tudo que foi gravado, foi dito pela família e dito pelas pessoas que nos acusam, tem que ser enviado para os juízes. Cada assunto tem que ser enviado, essas audiências conciliatórias tem que acompanhar o processo, na minha opinião. Na minha mera opinião civil e não jurídica, aqui como uma cidadã comum. Se isso não acontecer, nós temos provas explícitas sobre a fraude da audiência conciliatória. E isso eu afirmo com propriedade do que eu estou falando. Um setor que movimenta dinheiro público, um setor que remunera conciliadoras habilitadas, um setor que tem um juiz responsável, um setor que constrói peça jurídica, tem que enviar todo esse material para o juiz que vai julgar. Agora está transferindo para crime? Ok, que se use todo o material, tudo que foi dito, né? Inclusive a audiência conciliatória que nós desligamos e não ficamos porque não acreditávamos nela, que seja usado em favor da justiça e não em desfavor de Meg e Renato, como sempre, todo sempre. Que é isso que tem acontecido com essas audiências. Para começo, as coisas da delegacia nem chegavam na conciliatória em 2020. Aí depois, agora, nesses fatos absurdos, tudo foi para conciliatórias de mais de 38 boletins de ocorrência, sempre contra a família. Ministério Público acusou nós fez diversos inquéritos. Nós mostramos as provas através da delegacia, como fomos ouvidos em inquéritos. E isso foi para onde? E o que ficou das audiências conciliatórias? São perguntas para o judiciário, para o senhor cidadão e jurista e dono do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que me parece que é coordenador de todos os tribunais de justiça do Brasil, senhor Francisco de Oliveira Neto. O que ficou de bom, de aproveitável dessas audiências conciliatórias remuneradas pelo Estado, para que aconteça uma conciliação, e quando não acontece, como isso é aproveitado ou descartado, Senhor? São as minhas perguntas para vocês, como uma cidadã de bem, que só quer saber se está havendo corrupção ou não havendo corrupção nesse setor. E que se sente, veja bem, Senhor, me sinto amarela,
Me sinto injustiçada. Me sinto amarela, dessa cor da coca aqui, ó. Dessa coquinha aqui, ó. Me sinto amarela. E me sinto injustiçada por esse setor. E à medida que se prove que essas audiências conciliatórias foram usadas para o bem e não para o mal, eu terei a decência, a moral, a honestidade de vir aqui falar como elas foram usadas, como tudo foi demonstrado, até completar os meus 5.000 vídeos que eu prometo para o meu público. Vamos lá. Público que há de vir, né? Porque agora estou sendo censurada, eu não tenho um público muito grande, não. Mas isso é para ficar como herança para os meus filhos. Como que a mãe e o pai desenrolaram com propriedade, prudência e transparência aquilo que afetava a nossa família nesses anos de Costa da Lagoa, de 2020 até os dias atuais, que envolve a justiça. Justiça e injustiça promulgada. Então, passando da vírgula, considerando o disposto nessa resolução aí para Santa Catarina, na 11 de 2025, do TJ, Tribunal de Justiça SC, que é de Santa Catarina. Aqui ele não colocou, mas tem que pôr, tá? É uma falha. O senhor já devia ter escrito aqui TJSC. Mais um problema de digitação, além do Baptista aqui embaixo, que alterou a competência desse juízo. Então, o judiciário TJ alterou a competência. Não sei se foi o judiciário de Santa Catarina ou não. Ele está escrevendo que foi o TJ apenas. Alterou a competência desse juízo, conferindo-lhe atribuições exclusivas para matérias de natureza civil. Quer dizer que o Reni não vai cuidar de crimes, ele vai cuidar de civil. Eu acho que ele sempre foi civil. Agora, o fato de ele estar considerando uma causa que é um crime, uma causa civil, é corrupção. Assim que eu entendo como uma mera cidadã comum. E não gosto das distorções do judiciário, do direito positivista, quando fazem causas importantes para a família parecer qualquer coisa. Um paciente de câncer apanhar na rua nunca foi qualquer coisa. Conferindo-lhe atribuição exclusiva para matérias de natureza civil, os processos criminais em trâmite serão, a partir do dia 1º de julho de 2025, remetidos ao Juizado Especial Criminal do Fórum Desembargador Eduardo Luz, ao qual caberá processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo ocorridas na área insular dessa capital. Eles continuam considerando o paciente de câncer apanhar na rua como algo criminal sumário irrelevante. Eu acredito que o Renato tenha que ser tratado exatamente como ele merece. Se todo mundo sabe na comunidade remota que não se faz isso contra ele, eles batem sabendo que é um paciente que não está curado, é o Estado que diz que não está curado e que não dá uma alta. Que tipo de alta? Alta geral, está curado. Eles não escrevem, eles sabem o que eles fizeram. Então, por que essas pessoas podem seguir atacando uma pessoa que já vive a pior de todas as mazelas que é possível se criar através de experimentos? Dessa forma, tendo em vista a prática forense atual, para ver se nós mentimos ou falamos a verdade, veja bem, eu repito, dessa forma, tendo em vista a prática forense atual, na qual é incomum a prolação de sentença em audiência, notadamente nos casos em que o acusado é representado por defensor nomeado dativo, sendo frequente a apresentação de alegações finais por meio de memorais e visando resguardar o princípio da identidade física do juiz, que está aqui, ó, no Código Processal Penal, Lei 3.999. Vamos ler essa aqui também. 399. Segundo, assegurando-lhe maior interação com a prova produzida. Então,
a prova realmente foi produzida. Cancela-se a audiência de instrução agendada nesse juízo. Aguarda-se em cartório a remessa ao juizado competente, que será responsável para designação de nova data para o ato conforme a disponibilidade de pauta e cumpra-se. Então, a transferência disso para outra vara, artigo, vamos ler o 399 aqui, 399. Vamos lá. Será que é esse aqui do Código Processual Penal? Deixa eu só escrever aqui, Código Processual Penal, é CPP. Tem que sempre ver tudo esses códigos, porque se você não digita, vai para outro. Aqui está dito que é do Código Processual Penal. Então, vamos. Manteve, então, é Código Processual Penal, já vou ler para vocês. Então, entende-se que a dita perícia judicial forense, com uma médica forense, com uma perita judicial totalmente gabaritada, serviu para algo que pessoas com menor habilidade estavam querendo julgar. Por que menor habilidade? Porque tudo que se trata contra a Meg e o Renato é a Meg e o Renato que incomoda os vizinhos, é a Meg e o Renato que briga, é a Meg e o Renato que bate, é a Meg e o Renato que baderna a costa da lagoa toda. A minha mãe sempre pergunta, como que Meg dentro de casa, Renato na oficina, bagunçam tudo. Agora Renato com o penduricalho, que não pode nem chegar até a praia para fazer nada, né? Até a oficina da praia. Como que Meg e Renato bagunça tanto e todo esse grupo de mais de 40 pessoas não bagunça nada, é inocente, provoca na barca, provoca, tira da casa com aluguel pago, faz tudo isso e nunca acontece nada com eles. Quem é o setor que ajuda essas pessoas, promove tudo isso? Quem são essas pessoas? Então, acreditamos que a dita perícia seja usada como for. Eu não estou dizendo que a perícia tem algo favorável a nós. A perícia é imparcial. A perícia é imparcial. Ela vai avaliar as condições médicas nossas, que naturalmente são avaliadas como as condições médicas de Meg e de Renato, para estar dizendo o que estão dizendo. Que não somos loucos em dizer o que estamos dizendo. E que temos o direito civil e constitucional e legal de questionar, inclusive, as leis, as obrigatoriedade tóxica. Em que sentido que estamos questionando? Para proteger nossos filhos? Que as escolas hoje não são como eram? Que muita influência política estragou tudo? Aí são justificativa pós a lei, não significa que não vamos ser penalizados pela lei, mas também não vamos ter nossos filhos sequestrados porque um chechetão disse que nós não temos condição psicológica de cuidar os próprios filhos. E ela, que nunca teve um filho, que mente em delegacia, coage policiais, coage 150 pessoas para um dano coletivo de racismo e ostracismo contra a mãe e o pai dessas crianças, arranca a água dessas crianças. Que condição moral ou psicológica essa cidadão tem? Zero. Eu mesma dou a resposta, é a minha opinião. Se ela vai conseguir um laudo falso que ela tem condições, aí é problema dela. O meu laudo foi transparente, levei a pastinha, disse o que tinha de dizer e acabou-se. Artigo 399 do Código Processual Penal diz: trata da designação de audiência trata-se da designação de audiência e da identidade física do juiz. Identidade física. Se requer que esse juiz se apresente fisicamente? Ou ele é o juiz do robozinho? Não está claro para mim.
Especificamente, ele estabelece que, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência ordenada a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público, e se for o caso, do defensor, do querelante e do assistente, número segundo do mesmo artigo introduzido pela lei número 11.719/2018. Agora tem que ir lá e consultar essa lei aí para ver o que estabelece. O princípio da identidade física do juiz, determinando que o magistrado que presidir a audiência de instrução e julgamento deverá proferir sentença. Pode ser que eles não querem que o juiz seja um robô, que eles querem que o juiz seja físico, identidade física, preservar ele do quê? De eu falar na internet? O que isso pode prejudicá-lo? Eu falar na internet. É o meu entendimento, é a carreira dele, o meu entendimento. Vão botar um outro juiz que não vão botar o nome dele, aí o Renato vai ser o beneficiário, vão julgar como eles querem, segundo o que eles entendem, sem ouvir o Renato, ou já entenderam através das audiências conciliatórias que o Renato foi agredido, através da delegacia, da paralelidade das instituições que devem estar funcionando igual aquela peça da moto lá, o peão da moto, que tem que andar assim, não pode andar em dissonância e quebrado. São as perguntas. Em resumo, 399 caput designa a audiência após o recebimento da denúncia ou queixa com intimações. O 399 segundo, ele diz que estabelece o princípio da identidade física do juiz, é o princípio da identidade física, determinando que o juiz que instruiu o processo deve sentenciar. Então, o juiz que instruiu esse processo deve sentenciar. Quem? É o Reni que vai sentenciar, mas ele não vai ser... Não vão dizer que foi ele. Não, agora transferiu para outra vara para dizer que não vai ser ele. Essas são as coisas da lei que não precisa escrever tudo isso. Não precisa dizer tudo isso. Não precisa querer reter a lei só para as partes do administrativo judiciário. Ela tem que ser mais aberta, mais cara crachá com o cidadão. O princípio da identidade física do juiz, aqui é importante, é garantir que a decisão seja proferida por aquele que teve contato direto com as provas e testemunha, buscando maior promicidade do conhecimento da causa. Que seria quem? Quem que seria esse cara? Ele tem idoneidade para isso? Ele vai prejudicar o Renato ou vai ajudar o Renato? Qual será a visão de tudo isso? O que ele entendeu de todos os ajuntamentos? A designação da audiência é um processo processual fundamental para dar início à fase de instrução do processo penal. Jurisprudência. A jurisprudência se trata... A jurisprudência tem manifestado sobre a aplicação do princípio de identidade física do juiz, em que, alguns casos, entendendo que a sua inobservância pode gerar nulidade e anulação. No entanto, existem discussões sobre a aplicação do princípio em que a situação específica, como a substituição do juiz, aí que nós entramos. Se vai substituir de vara, vai substituir de juiz. Um juiz normalmente não trabalha em duas varas. O que trabalha na civil não trabalha na crime. Ou a improbabilidade de realização de audiência pelo magistrado que iniciou. Eu acredito que o Reni Batista Neto não tem condição de seguir com esse processo, porque ele já me prejudicou. Ele pegou uma mulher de 42 anos que nunca teve uma passagem de crime e transformou numa ficha suja. E não tem mais como limpar. A não ser que o processo Estado em 9 milhões ou imensuravelmente e exija que seja revisto todos esses boletins falsos, que é o que eu quero e é o que eu estou solicitando. Estou usando as redes porque eu tenho medo que
façam maldade mais ainda contra meus filhos, contra o Renato e contra mim, e já estão as pessoas da minha família extensa outorgadas a continuar isso caso aconteça qualquer coisa com a minha vida. Observação. É importante consultar a legislação jurídica e a jurisprudência atualizada para a compreensão completa do tema e as nuances. Eu avalio as nuances. Pode falar, pai. Não, o Renato está dizendo aqui que não pode ser ouvido só um lado. Eu falei no vídeo anterior, tem que ser aplicado a perícia judicial para elas também, para ver se elas têm sanidade mental para fazer 38 boletins de ocorrência, mover mais de 20 inquéritos contra o Renato, mais de 16 inquéritos contra mim, transformar a minha ficha num cocô, numa privada, me botar em 2 viaturas, numa cadeia por 17 horas... ter ficha em presídio, me pelar lá, me pelaram lá, fizeram tudo aquilo que é crime hoje é crime fazer isso, por causa de um juiz que fez um conluio com quem? Com uma das partes, e não foi comigo, observa-se que não foi comigo, porque nós estamos cansados, nós não estamos doentes mentalmente, nós estamos estressados, tristes por ter que estar vivendo tudo isso. Quantas vezes eu fui na casa dessas pessoas incomodar ou fazer boletim de ocorrência contra elas? Procura um boletim de ocorrência meu contra elas. E eu fui na casa dela. Por isso que eu venho aqui e não é atacar o juiz. Senhor magistrado, é questioná-lo. E vou questioná-lo no Tribunal de Justiça e mediante os seus colegas também, meu querido. Não é para o seu mal, é para o seu bem. O senhor tem que ter uma interação social muito mais específica do que coletiva. O senhor foi ouvir a coletividade tóxica e se ferrou. Esse é o princípio da coisa. O senhor foi querer usar a justiça como se fosse aquela muleta lá atrás, botar embaixo do braço, achar que a muleta é só sua, e não entendeu que a justiça que é para o senhor, que é o magistrado, é para mim, que sou a Meg, é para o Renato, que está doente, é para todos, é para o meu filho, é inclusive para o tal do... Fecha a porta, por favor. É inclusive para o tal do policial que teve a desonra, que teve a deselegância de chegar ao desnível de enquanto policial da inteligência. Eu vou processar ela como civil. Não faz parte da ética, não faz parte da etiqueta. Eu expus o senhor aqui no meu canal porque vocês estão envolvidos com a minha vida. Então vocês não podem estar fazendo corrupção. Se eu perceber que tem indícios de uma corrupção, eu vou sinalizar. Eu não estou ofendendo os senhores. Eu estou deflagrando sobre o assunto. Porque tem indícios de estar havendo conluios de extremismo. Imagina entrar aqui o core, meter a arma na cabeça da criança. Isso aqui tudo se construiu com isso aí. Procura ali prolação rapidinho para mim. Prolação. Deixa que eu procuro aqui. Você vai procurar outra coisa para mim. Tem uma lei aí, eu falei o número da lei, depois vocês procurem se quiserem se inteirar mais dessa lei. Eu vou procurar depois, não vou falar aqui. Esses meus vídeos não têm caráter jurídico, tem caráter analítico, para que a população escute história jurídica e possa analisar e fazer uma compilação, uma comparação com o que acontece nas suas vidas, nas suas causas jurídicas. Essa é a função, uma função social natural. Obrigada, querido. Fonética da prolação. Ato ou efeito de pronunciar, pronunciação e articulação. Na rítmica medieval, a divisão da breve. Divisão da breve. Ato de demorar, delongar, demora, procrastinação. Está procrastinando a sentença? Não, isso é só uma palavrinha bonita, Reni Batista Neto. É necessário tirar da tua mão, é necessário tirar do teu jugo. É necessário para outro lado, que se analise de outra forma. Só que eu quero todas as audiências conciliatórias do seu setor civil,
que foram feitas, inclusive aquela que o Renato desligou, que eu mandei desligar, com esse cara aí, que a conciliadora estava totalmente apoiadora de uma das partes, que seja apresentada essas pessoas. Eu não postei ainda, cara. Elas já estão pedindo a confirmação do recebimento aqui, desse documento que eu tô lendo na internet. E incrível que eu nem postei o vídeo ainda, para vocês verem como é que está. Sim, manda só ok. Manda ok para ela. Elas podem ligar também, elas podem insistir, a gente não está sempre à disposição da justiça, mas por mais de um ano ficamos praticamente sempre à disposição da justiça. Aqui nesse artigo 399 que eu acabei de ler, do Código Processual Penal, CPP, você pode encontrar o número da lei que você vai consultar, que é 2018. Aí você consulta, se você puder botar, pai... Você tem que ler o 399 do CPP, depois acha a lei, deixa que tá aqui, vamos ver a lei. Eu até leio para vocês, já tô com 40 minutos de vídeo, mas o Renato gosta que eu faça os vídeos bem completos, ele não gosta que eu evite de falar essas coisas para essas partes aí, que é para todo mundo. Procura lá a lei 11.719/2018. Vou ler para vocês, não vou fazer em outro vídeo, vou fazer já. Que aí o Renato tá aqui do meu lado, ele fica feliz. A gente trabalha transparente. 11.719 de 2018. Barra 2018. 2008. É assim, povo mil. A gente não precisa ter os livros aqui, ó, ter estudado todos esses anos para perceber que existe marmelada, que existe problema. Ainda mais quando a pessoa que me agride na minha casa, ela diz que ela tá assim, ó, com toda a justiça universitária. Não sou eu que inventei isso, ela disse. Lei número 11.719, de 20 de junho de 2018, alterou... 2008. Aqui, ó, gente, 2008. Vou botar a lei. Ela está dizendo o seguinte, que o Código Processual Penal, decreto-lei número 3.689/41, relativos à suspensão do processo imediato, libelli, mutatio, libelli e aos procedimentos. Em outras palavras, a lei trouxe mudanças importantes no processo penal brasileiro, especialmente em relação à forma como casos são conduzidos, a possibilidade de alteração na acusação e na forma do processo pode ser suspenso. Eles podem suspender o processo civil e tratá-lo como criminal. Agora eu quero saber, vão suspender tudo que foi trabalhado até agora, essa merda que foi feito através aí daquela advogada, produção do monte de aberração jurídica, dizendo que praticamente o Renato é o problema. Vão fazer essa suspensão, iniciar tudo de novo, vão usar tudo que foi produzido até agora, simplesmente, linearmente na justiça, passa para outra vara, avalia com outros olhos e trabalha a partir dali. Essas são perguntas. Aqui está dito, principais alterações, suspensão do processo. A lei modificou as regras sobre a suspensão do processo, permitindo que o juiz, em determinadas situações, suspenda o andamento do processo penal com o objetivo de buscar soluções alternativas ou conciliação entre as partes. Não tem conciliação. O crime foi consolidado e ele vai pagar por isso. Já provamos isso nas audiências conciliatórias, desligamos, não quisemos isso. Emendatio libelli. Emendatio libelli. A lei, mais um nominho chique aqui, ó, tipo código cosmético. Que você fala cúrcuma, mas você bota outro nome fictício em inglês para ela. A lei alterou a forma como o juiz pode corrigir a descrição do fato criminoso na denúncia, sem que isso implique em mudança na acusação. Emendatio libelli. Então, é uma emendatio. Foi para o crime, mas continua valendo o que está lá. Isso significa... Não, mas ali no papel que ele te mandou, tá dado como era civil, como ele estava tratando como civil.
Isso significa que o juiz pode adequar a descrição do crime desde que não altere a essência do fato imputado. Mutatio libelli. A lei também modificou o processo para a mudança da acusação durante o processo, mutatio libelli, entre parênteses. Antes, a mudança era mais restrita. Agora, o Ministério Público pode aditar a denúncia em certos casos, o que pode levar a uma mudança na acusação. Procedimentos. Vão usar o processo bem feito pelo advogado e agora vão acusar o Renato? O que vocês estão fazendo, cara? Eu tenho que perguntar. Bem feito. Procedimentos. A lei trouxe diversas alterações nos procedimentos do processo penal, buscando torná-lo mais eficiente e justo. Vamos ver onde está o justo aí. Estas mudanças incluem a forma como as testemunhas são ouvidas ou as provas são reproduzidas e como o julgamento é realizado. Eu acredito que as provas que a delegacia tem, que vai se acrescentando ouvidos, as pessoas que foram ouvidas não podem ser apagadas. Isso que eu acredito. Abre a janela de cima que eu estou fritando aqui nessa sala. A lei número 11.719/2008 teve um impacto significativo no sistema de justiça criminal brasileiro. As alterações trouxeram mais flexibilidade para o juiz conduzir o processo, permitindo a correção de erros na descrição do crime e da mudança na acusação em alguns casos. No entanto, a lei também gerou debates e questionamentos sobre a possibilidade de desequilíbrio entre as partes, especialmente em relação ao poder do Ministério Público em relação à defesa. Quem é que está sendo defendido pelo Ministério Público? É a pergunta, não sabemos ainda. Agora vão trocar de vara, vão usar toda a balela daquela consumição de provas, porque o vídeo completo do que aconteceu não apareceu. Foi botado jornalista que não é jornalista, foi botado todo o conluio político da Costa como testemunha, né? Como que vai usar isso? Em resumo, a Lei 719 de 2018 é um marco importante no processo penal brasileiro com alterações relevantes nos procedimentos e na forma como os casos são conduzidos. Seu objetivo foi modernizar, aí que eu acredito na digitalização e não no digitalismo. Seu objetivo foi modernizar e tornar mais eficiente o sistema judicial criminal, mas também gerou debate sobre o equilíbrio entre as partes e a interpelação de novas regras. As regras são sempre a mesma, que não se use a mentira para produzir provas contra a parte ofendida. Mas o direito positivo, positivistas de merda, sempre insistem em fazer uma peça bem montada, produzir provas através de advogado contra as partes ofendidas para que a mentira prevaleça. E é contra isso que combatemos. E vamos desenrolar segundo o que a justiça putrefata continuar fazendo ou a justiça real continuar fazendo. Aí, se a justiça putrefata ou não, nós só vamos saber, né? Agora o Renato acabou de acusar o recebimento, nós só vamos saber no desenrolar das coisas. E volto a dizer, essas pessoas dessa causa que eu estou falando, dessa decisão aí, elas também têm que ser passadas por perícia para saber se elas estão mentindo, perícias jurídicas para saber se estão mentindo ou falando a verdade. Depois de tudo que aconteceu com a nossa vida, nós não trabalhamos mais como simples pessoas comuns, nós trabalhamos atentos a cada detalhe, sim. É assim que trabalhamos na vida, em geral, em todos os níveis que é possível imaginar. Estamos com o nosso sistema de defesa em constante alerta. E isso não deveria ser assim na cidade de Florianópolis, mais segura do Brasil, segundo as autoridades. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Observa-se que eu não digo mais beijinho, beijinho, pau, pau, né? Eu estou mudando porque agora é TV Meg. É beijinho, beijinho, tchau, tchau.